Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Você vai ver hoje aqui no Band Cidade por que é tão difícil encontrar o calçado preferido e na medida certa. Toma posse a nova diretoria do Uberlândia Convention e Visitors Bureau. Professor de Uberlândia é um dos indicados ao Prêmio Jabuti 2014, o prêmio literário mais importante do país. No esporte, Cruzeiro e Atlético prontos para mais uma rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. Um homem de 30 anos foi preso acusado de contrabandear cigarros do Paraguai em Araxá, no Triângulo Mineiro. No carro em que o acusado estava, a polícia encontrou 100 maços de cigarros escondidos no porta-malas. Os policiais apreenderam ainda quase R$2.000 em dinheiro. O homem tentou fugir, mas foi preso pouco depois na casa da sogra. E um incêndio destruiu na tarde de hoje parte de uma panificadora no bairro Santa Maria, em Uberaba. O fogo começou nas madeiras utilizadas na fornalha. As chamas atingiram um depósito e parte de outros cômodos da panificadora. Um pedaço do telhado desabou. O fogo começou nestas toras de madeiras utilizadas como lenha, que ficavam armazenadas do lado de fora do imóvel. Entrou a ocorrência para a gente de incêndio na padaria, nessa edificação onde funciona a padaria. O Corpo de Bombeiros chegou aqui, o incêndio começou no forno a lenha, onde o funcionário alegou que por negligência não verificou que a madeira estava pegando fogo e o fogo perdeu o controle do fogo e se tornou um incêndio. O incêndio tomou o fundo da padaria, tomando a área de depósito e o forno da edificação. Quando nós chegamos aqui, as chamas já estavam ultrapassando a cobertura da edificação. Nós tivemos um primeiro trabalho de combate e confinamento deste incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado em uma área de 50 metros quadrados. Mais de 27 mil litros de água foram necessários para apagar o incêndio. Por causa do reabastecimento das viaturas, o trabalho de combate às chamas e rescaldo durou mais de 2 horas. Nós estamos tendo muitas ocorrências de incêndio na cidade de Uberaba e nossas viaturas, elas também estavam vindo de outra ocorrência. Houve também uma dificuldade no abastecimento de água devido aos pontos de abastecimento aqui. Nós temos que deslocar também para fazer outros abastecimentos e atuarmos nessas ocorrências. Quando se fala em consumidor, são muitos os tipos que precisam ser atendidos pelo comércio. Quem procura as lojas são os altos, magros e gordinhos. É nessa hora que surge um problema: encontrar o calçado preferido e na medida certa. Comprar sapato é um dilema. Dependendo da marca e tipo de sapato, a numeração muda para mais ou para menos. Assim, muita gente encontra dificuldade na hora de comprar calçados com um design mais sofisticado. Olha, por eu calçar uma numeração muito grande, que é 39,40, eu precisava de um sapato específico para uma determinada ocasião, que é um sapato social, e eu não estava encontrando nas lojas de Uberlândia. Então, surgiu a opção de eu mandar fazer. O sistema de numeração usado pelas fábricas de calçados no Brasil é uma variação do sistema criado em 1800. Antes a gente trabalhava apenas do 33 ao 40. Devido à grande procura, aí nós resolvemos mandar fazer formas para atender essa clientela que veio procurar a gente. Mulheres adultas que usam numeração pequena não se sentem bem quando vão em lojas e são indicadas para a seção infantil. Elas querem encontrar sapatos de salto, um sapato menos juvenil. Porém, existem poucas empresas que atendem a esta necessidade. Eu tenho que decidir, às vezes, o sapato primeiro para depois procurar a roupa. Porque roupa é mais difícil, mas o sapato continua ainda tendo dificuldade. Mas
Eu hoje tenho mais facilidade porque as lojas estão pensando mais nos nossos números menores. Mulheres com alta estatura reconhecem que às vezes centímetros a mais complicam um pouco. Um dos problemas mais comuns é o salto. Ele quase sempre é responsável pelo caimento ideal em um look e muitas vezes desconfortável. Tentando contornar esse problema de altura e conforto, costumam procurar sapatos bonitos com salto pequeno. E acreditem, essa não é uma tarefa fácil. E por eu ser muito alta, eu já meço 1,90, tenho uma dificuldade de achar parceiros para dançar a valsa comigo, então eu precisaria de um sapato social e não combina muito salto muito baixo. Então eu precisaria de um saltinho para combinar com a ocasião. Para todas aquelas que precisam de um calçado perfeito para deixar a sua produção mais bonita, não se esqueçam, há sempre um profissional disposto a te ajudar. Sempre vai gostar do salto e muito salto, altíssimo. E nem toda empresa lembra disso na hora de fazer o sapato para 33, porque acha que não precisa. Precisa sim, gente. E para comprar é preciso ter dinheiro. Então, quanto você precisa ganhar para viver bem com a sua família? Alguns especialistas ou entendidos do assunto acreditam que a resposta para a pergunta é simples. Um salário de, no mínimo, R$ 3.500 por mês. O problema é que o salário base no Brasil é de R$ 724. O que fazer então? A Constituição Federal do Brasil preconiza que o salário mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e da sua família, como moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e higiene. Mas será que com um mínimo de R$ 724 dá para manter tudo isso? R$ 724 dá para sobreviver? Não, infelizmente não. Quanto que deveria ser o salário mínimo ideal? A faixa de 1.500 a 1.600, mas razoável, né? Com o salário mínimo de R$ 724 dá para sobreviver? Não dá. O salário mínimo deveria ser quanto? 1.200 por aí. Não. Deveria ser quanto o salário? 1.000. Não sei, mas assim, eu sei que é muito pouco, né? Fica faltando o quê no orçamento em casa? Geralmente se você gasta com medicamento, falta na alimentação. Se você gasta com a roupa, é sempre assim, sempre você tem que moderar de alguma forma. Não faço nem ideia de como alguém vive com isso. É impossível. Segundo o pesquisador do CEPS, UFO, Álvaro Fonseca Júnior, a lei federal é diferente da necessidade real. Do oficial para o real, existe uma diferença enorme e corresponde a 24,77%. O salário mínimo necessário foi uma criação do pessoal do DIEESE e ele é um cálculo feito a partir dos valores da cesta básica. Para ter uma vida como preconiza a Constituição, seria necessária uma mudança radical na vida das empresas, principalmente quanto à carga tributária, que pesa para que os empresários ofereçam um salário melhor aos seus funcionários. Eu não sei dizer exatamente, mas o valor do salário mínimo necessário para esse mês de setembro, R$ 2.922. Logicamente, é muito distante do valor do salário mínimo. Por isso mesmo, o nosso é um salário mínimo necessário. Eu não acredito que o salário mínimo regional corrija as desigualdades. As desigualdades não são regionalizadas, as desigualdades são generalizadas. A recuperação no preço do café não foi suficiente para reverter o prejuízo causado pela seca em algumas regiões produtoras. Agora, os produtores seguram a safra para esperar o melhor momento de comercializar os grãos. A safra atual de café deve chegar a 45 milhões e 140 mil sacas, volume 8% inferior ao registrado no ciclo passado. Essa queda contribuiu para elevar os preços do grão, que chegaram na faixa dos R$ 450 a saca. Porém, o valor não foi suficiente para garantir a renda de boa parte dos produtores, que perderam até 40% da safra por conta da estiagem. Em janeiro e fevereiro, nós tivemos uma seca muito forte, acompanhada de altas temperaturas, que afetaram significativamente a produção que aconteceu agora em 2014. Segundo o presidente da Cochupé, maior cooperativa de produtores de café do mundo, o clima também já atingiu a safra que será colhida em 2015, mas a qualidade não deve ser prejudicada.
Esse regime seco está tendo uns cafés de boa qualidade. O que afetou justamente é a quantidade e o tamanho dos grãos. Com os preços do café em alta, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, Américo Sato, disse que a indústria deve reajustar o preço do produto ainda este ano. O preço do consumo interno deve afetar, porque foi bastante alto, preço alto da matéria-prima, no caso do café cru, portanto, deve impactar provavelmente mais de 25% a 30%. Mesmo com reajuste no preço do café, a ABIC acredita que as vendas irão crescer neste ano e aposta em uma nova campanha de marketing para estimular os jovens a consumir a bebida. Nós gostaríamos de comunicar com consumidores jovens sobre essa necessidade de identificação do selo de pureza. Tomou posse a nova diretoria do Uberlândia Convention e Visitors Bureau. Durante a cerimônia foram anunciados os próximos eventos. O ex-presidente da entidade também foi homenageado. O Uberlândia Convention Bureau imposta sua nova diretoria, que ficará até 2016 à frente da entidade. Nós vamos começar com a nova presidente do Uberlândia Convention Bureau e principalmente para saber as novas metas, o que vem por aí, o que já está planejado e o que já foi conquistado até agora. Boa noite, Diogo. É com muita satisfação que estamos assumindo essa nova gestão 2014 a 2016 e assim, a gente vai dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido. Em 14 anos, o Uberlândia Convention Bureau já existe há 14 anos em Uberlândia. É uma entidade sem fins lucrativos que a principal finalidade é a captação de eventos. A cerimônia contou com a apresentação da certificação Região do Cerrado Mineiro para o café produzido no Triângulo. Denominação aplicada ao café também produzido em 55 cidades de todo o noroeste de Minas Gerais, com altitudes que variam entre 800 e 1.300 metros acima do nível do mar. Recebemos grandes eventos, as empresas movimentaram muito, né? Porque hoje o Uberlândia não são só eventos técnico-científicos, nós temos também eventos empresariais. Durante o evento simbólico, houve ainda a assinatura da ata de posse da nova diretoria e de homenagem aos ex-presidentes do Uberlândia Conventions e Visitors Bureau. Professor de Uberlândia é um dos indicados ao Prêmio Jabuti 2014, o prêmio literário mais importante do país. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Um professor da Universidade Federal de Uberlândia é um dos indicados ao Prêmio Jabuti 2014. Ele é considerado o prêmio literário mais importante do país. O professor universitário Luiz Carlos Travaglia, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, é pós-doutor em Linguística e com o objetivo de auxiliar na alfabetização e letramento de crianças e jovens, ele escreveu o livro Na Trilha da Gramática, Conhecimento Linguístico na Alfabetização e Letramento. O livro traz uma base de configuração do trabalho do professor numa linguagem bem clara, né? Que qualquer pessoa que leia, qualquer pai, qualquer professor, né, que leia, qualquer pessoa mesmo não especialista na área, vai entender com facilidade. A obra foi indicada ao principal prêmio literário do Brasil, o Prêmio Jabuti, lançado em 1959 e idealizado por Edgar Cavalheiro, quando presidia a Câmara Brasileira do Livro. Para o professor, este é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há quase 3 décadas. Eu fiquei realmente muito satisfeito, muito feliz com a indicação, porque é, digamos assim, uma espécie de reconhecimento de um trabalho que eu venho realizando há umas 2, 3 décadas, não é? Para o professor, alfabetização e letramento no Brasil hoje é um desafio, graças à velocidade com que as coisas acontecem. Assim, ele propõe um novo método de trabalho. A alfabetização é simplesmente essa aprendizado dessa notação gráfica, né? E enquanto que o letramento é a capacidade de produzir e compreender com competência os textos, né, em todas as situações sociais em que está envolvido o uso da língua escrita, tanto para escrever quanto para ler. Para quem gosta de animais, o mês de outubro é pra lá de especial. Gabriela, boa noite. E o melhor de tudo é que as pessoas podem participar.
noite, Natália. É verdade. É que o mês de outubro é dedicado a São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais. A data está sendo utilizada também como uma forma de incentivar a adoção de animais. E eu fui conhecer alguns exemplos que podem ajudar você a contribuir com a causa. O casal Fabiola e Marcelo, há um mês, agregou à família a pequena Florença. Foi realmente ela que nos escolheu, né? Porque a gente estava passando em frente ao supermercado e havia uma campanha lá de doação, me leva para casa. E aí ela olhou assim, já abanou o rabinho e a gente identificou muito com ela. Já a Maria do Rosário, a Rosa, tem hoje 23 animais. Ela, de forma independente, acolhe cães de rua e conta com a colaboração e também com a compaixão de alguns profissionais. Toda essa história começou há 7 anos. O primeiro animal a ser adotado foi um York, chamado Peter. Foi um grande companheiro que eu tive na minha vida, que muito me ensinou. 10 animais de Rosa estão disponíveis para a adoção. Os pulos alegres escondem muitas vezes tristes histórias. O Johnny tem 8 anos. Há 3 meses a dona morreu e a família dela não quis mais. Sorriso chegou jovem. Ele já foi adotado 2 vezes, mas abandonado novamente. Já Floquinho foi o único de 9 irmãos que sobreviveu a um incêndio criminoso. A professora, que gasta em média R$3.000 por mês com os animais, conta que encontrar novos donos não é nada fácil. É sofrido, porque você não vai ter a certeza que ele vai ser tão bem cuidado como você cuida. E quem vai adotar um animal de estimação tem que se lembrar de todas as responsabilidades que vêm junto com o bichinho. Bom, primeiramente ele tem que saber que quando ele adquire uma vida, ele é responsável por essa vida. Então, tanto humanitariamente falando, quanto em termos legais. Ele tem que saber que isso pode implicar para ele alguns problemas se ele não cuidar bem do animal. Maria Cristina adotou Tininha há 9 anos. Com a idade avançada, a cachorrinha está muito doente. Passou por uma cirurgia e está internada. A dona não reclama de tanto trabalho, já que a companheira deu muito mais a ela. Foi uma cachorra que estava abandonada, atropelada num lava-jato, que me comunicaram que ela estava lá. Aí, a hora que eu cheguei, ela estava totalmente prostrada, com fratura de pelvis. Aí eu resgatei, levei para o veterinário, tratamos e ficamos com ela, né? Porque quanto mais o bichinho tem problema, mais amor você pega, né? Uma ação educativa foi desenvolvida de forma simultânea em 44 shoppings de todo o Brasil. A proposta foi orientar pais e crianças sobre o uso correto das escadas rolantes e elevadores. O trabalho é desenvolvido há 7 anos por uma prestadora de serviço na área de escadas rolantes e elevadores, com o objetivo de conscientizar pais e crianças sobre os riscos do uso de escadas rolantes e dos elevadores. Na realidade, sim, a gente faz junto aos shoppings. Hoje, atualmente, são 44 shoppings em 29 cidades e 3 estados. Todos eles estão tendo toda a equipe da ThyssenKrupp Elevadores no Brasil, juntamente com o Gibi. A gente aborda as pessoas para que a gente faça um bate-papo explicando a importância, né, do uso correto dos equipamentos. Quem aproveitou o stand em Uberlândia foram os filhos da dona de casa Jaqueline Silvestre, que além das informações, ganharam um gibi falando sobre os cuidados para andar na escada rolante. Bem, eu sou grande, então já sei. Já sabe que não pode? E você, o que você achou do livrinho? Bom. A mãe dos meninos aprovou a iniciativa e, apesar de não usar a escada, ela insiste para que os filhos a acompanhem no elevador e adverte: os aparelhos não são brinquedos. Às vezes até pedem para ir de escada rolante, eu vou de elevador. Não deixo, realmente não é um brinquedo. E por que dessa preocupação? É perigoso machucar e atrapalha as outras pessoas também. Daqui a pouco no Band Cidade, Cruzeiro e Atlético prontos para mais uma rodada do Brasileirão. Os detalhes você acompanha em instantes, até já. Agora o futebol. O Cruzeiro tem jogo difícil hoje pelo Brasileirão. A Raposa enfrenta o Corinthians. O jogo será em Belo Horizonte e o time mineiro quer vencer para continuar na liderança com folga.
parece até brincadeira de criança. Está difícil esconder a alegria na Toca da Raposa. Com 9 pontos de vantagem para o Inter, o segundo colocado, fica fácil explicar esta felicidade toda. Só que nem tudo foi alegria no último treino antes do jogo de hoje contra o Corinthians. Marquinhos deixou o campo mais cedo, sentindo dores depois de uma jogada com Léo. Mas não deve ser dúvida para a partida. Um lance que eu ia cruzar a bola e ele acabou esticando, chutando a bola assim, bateu no bico do pé dele e acabou meio que virando o pé, mas isso acontece, é lance de treino. Pelo que eu já conversei com ele ali também, já está tudo tranquilo. Se Marquinhos não deve ser problema para o jogo, o mesmo não se pode dizer de outros jogadores. O semblante do técnico cruzeirense explica. Marcelo Oliveira, pensativo. Os desfalques preocupam o treinador. 3 titulares estão fora do jogo de hoje. Dedé suspenso, Ricardo Goulart machucado e Everton Ribeiro, que está servindo a seleção brasileira. Na zaga, Marcelo Oliveira não tem dúvida. Léo entra na vaga de Dedé e vai fazer dupla com Manuel. 27 rodadas, participei de 22 como titular. A gente sempre procura fazer o nosso melhor, procura dar nossa parcela de colaboração. A dúvida está no setor ofensivo. Marquinhos, William e Marcelo Moreno estão garantidos. Resta uma vaga. Alisson, Dagoberto e Marlone brigam por ela. Tem opções aí e quem que ele colocar, tenho certeza que vai estar preparado para fazer o seu melhor e ajudar o Cruzeiro amanhã a vencer. Escalação só minutos antes da partida mesmo. Enquanto isso, os cruzeirenses curtem a felicidade da liderança. Já o Atlético joga amanhã no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Se o time carioca vencer, ultrapassa os mineiros na tabela de classificação. A partida é briga direta pela Libertadores. A preocupação é que o time ficou muito dependente de Tardelli. Tem novidade na cidade do Galo. O atacante Cezinha foi contratado junto ao Bragantino e já chegou falando da preferência pelo Atlético. Há muito tempo que eu tinha vontade de jogar aqui e hoje feliz demais por estar realizando um sonho e vestindo essa camisa. O jogador é mais uma opção para o ataque e chega para ajudar a diminuir uma certa dependência. Artilheiro do Atlético neste Brasileirão com 9 gols, Diego Tardelli é a referência do Galo. A dedicação dentro de campo e a técnica do jogador conquistaram a massa. As qualidades também chamaram a atenção do técnico Dunga, que convocou o atacante mais uma vez. A boa fase de Tardelli tem arrancado elogios do comandante alvinegro. Ele tem uma vontade de ser o melhor, entende? Ele tem uma vontade de ser, ele tem essa coisa, ele quer ser o melhor, ele quer ser a atração, ele quer ser a estrela. A ausência de Tardelli nas 2 próximas partidas preocupa, ainda mais por se tratarem de 2 confrontos diretos contra concorrentes a uma vaga na Copa Libertadores. O Fluminense nesta quinta-feira no Maracanã e o São Paulo no domingo na Arena Independência. Um dos candidatos a substituto, o atacante Guilherme, sabe que quem for a campo vai ter que se superar. Jogar sem o Tardelli é claro que faz muita diferença. A gente não pode viver dependendo disso, mas ter um jogador como ele em campo, claro que o rendimento é um e sem ele pode ser que seja outro, mas a obrigação nossa é fazer com que a equipe não sinta essa ausência. E pela 2ª divisão do Brasileiro, o América goleou. O Coelho foi ao Recife e venceu o Náutico. Com o resultado, o time mineiro respirou na tabela de classificação. O América saiu na frente. Os 2 primeiros gols foram marcados pelo lateral esquerdo Gilson. No início do segundo tempo, o Renan Oliveira recebeu a bola, driblou 2 marcadores e fez América 3-0. Depois de jogada pela direita, o Bino aumenta, América 4-0. O gol de honra dos pernambucanos foi marcado por Renato Chaves de cabeça. Final, Náutico 1, América 4. Agora o vôlei. A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a tabela oficial da Superliga Nacional de Vôlei 2014 e 2015. A equipe de Uberlândia estreia no dia 8 de novembro contra o São Bernardo Vôlei na Arena Praia. O time praiano ficou em 5º lugar na temporada 2013 e 2014. Nesta temporada, a Superliga Feminina contará com 13 equipes. São Paulo tem o maior número de times. De Minas Gerais são 2, o Praia e o Minas.
De acordo com o CODAL, a vazão do rio Uberaba nesta terça-feira foi de 590 litros por segundo, volume insuficiente para atender toda a demanda da região. De acordo com o presidente da autarquia, Luiz Guaritá Neto, se a queda continuar, medidas drásticas de racionamento serão adotadas, como o fechamento dos reservatórios por mais de 24 horas. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca.